Ei, o homem é uma alma ou possui uma alma? Como é formada a composição humana? Ela é dicotômica, ela é tricotômica, né? Ou é uma única parte? Como é que é formada essa composição humana? A alma é imortal ou mortal? Quando o homem morre, essa alma se separa ou não? Continua unida, junta com o espírito, né? Para essas e outras perguntas, continue conosco nesse podcast, pois traremos a resposta hoje para você. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um podcast, para nós estudarmos a revista da Escola Dominical. Vamos dar início a mais um trimestre. Esse trimestre, o último trimestre do ano 2025. Estaremos encerrando o ano, portanto, com esse trimestre abençoado, corpo, alma e espírito. Nosso comentarista é o nosso pastor Silas Queiroz, né? Pastor Silas Queiroz, e está comentando esta linda lição. Então, vamos hoje estar estudando a lição de número 1. E para estudar essa lição, fazer essa introdução a esse trimestre, nós temos como convidado o nosso pastor Jacques, que está conosco hoje, para mais uma vez nos ajudar no estudo desta lição. A paz do Senhor, pastor Jackson. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Iremos aqui nesta noite, com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, tratar desse tema aqui, muito importante. É um tema que dentro da teologia sistemática é tratado como antropologia bíblica, e nós iremos tratar desse assunto aqui, vamos tentar pormenorizar da melhor forma possível os termos aqui e trazer aqui uma explicação que possa dar entendimento a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus, nós estamos aqui para aprender a nossa lição da revista da Escola Dominical. Queremos aqui, inclusive, incentivar você que nos assiste a participar da Escola Dominical. A Escola Dominical é uma grande ferramenta que a igreja tem utilizado para estudar e aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui todo o incentivo do nosso pastor Joel Mendes, aqui na nossa igreja Assembleia de Deus em Altamira. Temos também o apoio do nosso pastor vice-presidente Gesiel Mendes, que é o nosso coordenador deste projeto, né? E nós, portanto, temos essa oportunidade de estudarmos aqui, juntamente com você, a nossa revista da Escola Dominical. Pastor Jackson, para nós iniciarmos aqui, já vemos aqui que a nossa lição ela tem aqui o tema corpo, alma e espírito. Mas em outras ocasiões, inclusive tem até hino da harpa, né? Espírito, alma e corpo, né? Tem outras expressões que já vem espírito, alma e corpo. Nós estamos estudando corpo, alma e espírito. Como a gente pode entender isso? Como é que isso se define? Por que nós estamos estudando corpo, alma e espírito e não espírito, alma e corpo? A definição de quando dá essa sequência de corpo, alma e espírito, ela está mais voltada para a questão da formação do homem, né? Sim. Que foi formado primeiramente o corpo, depois Deus forma a parte imaterial, que é a alma e o espírito. Sim. Então, quando você pega o texto de Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, corpo. Primeiro corpo. Né? E depois soprou nas suas narinas a Neshama, o fôlego de vida, né? O homem passou a ser uma alma vivente. Então, está mais voltada para essa questão da criação nesse sentido. Quando nós tratamos da questão da santificação do homem, tratando da questão da salvação, aí lá no Novo Testamento, nós já vamos ver a expressão, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a diferença, né? Quando tratamos da criação, dá essa sequência de fora para dentro, digamos assim. Sim. O corpo primeiro e depois a parte imaterial. E quando nós tratamos da questão da santificação, ela tem que ser de dentro para fora, então inverte-se a forma dessa expressão. Ah, tá entendido então, né? Então, por isso nós estamos estudando corpo, alma e espírito, né? Porque nós estamos tratando já a partir da formação do homem. Da formação do homem, nessa questão da antropologia bíblica, ela vai trazer isso, né? Sim. Trazer a formação do homem e toda a sua natureza e tudo mais. Então, inicia dessa maneira. Muito bem, então nós temos aqui a lição de número 1, o homem. Corpo, alma e espírito, texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo.
e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 aos Tessalonicenses 5:23. Verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Aí nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, e também Gênesis 2, do 7 ao 18, 7, 18, 21 ao 23. A gente não vai ler todo aqui o texto para ganhar tempo, mas os irmãos podem ler em casa esses textos, porque é fundamental, que trata da criação, do ser humano, quando Deus formou o homem, E disse Deus, primeiro versículo, façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Pastor Jacques, veja só, na criação, nós já temos vendo aqui que Deus está formando o homem aqui, após ele ter criado os outros animais, Então, veja só, Deus criou os anjos, naquela dimensão espiritual, Uma dimensão, digamos, incorpórea, porque o anjo não tem corpo, Então, essa dimensão espiritual, nós vamos até ver isso aqui no primeiro ponto, De maneira especial, os anjos foram criados de forma imaterial. Aí Deus vem para a terra, cria os animais de forma material. Esses animais, todos os animais possuem um corpo, então eles são plenamente matéria. Então nós temos lá a primeira criação, apenas imaterial, porque anjo não tem corpo. Aí temos aqui na terra os animais agora, todos material. Esses animais não têm essa parte imaterial, E agora, como relacionar essas duas coisas, A verdade, sim. A verdade, o animal ele tem uma alma que não é semelhante à alma do ser humano, Sim. Porque a alma do ser humano ela é imortal. Sim. A alma dos animais ela foi formada intrínseca ao seu corpo. Sim. Então, quando o corpo do animal morre, a sua alma também se esvai junto. Sim. Nesse sentido, A alma do ser humano não, ela é uma alma imortal. Sim. Por ser uma alma imortal, embora exista um campo teológico que diverge disso, Sim. Diz que a alma perece, são os chamados aniquilacionistas, Sim. Eles dizem que a alma ela vai ser aniquilada também. Nós não cremos nisso. Por diversos textos bíblicos, nós entendemos que a alma ela é imortal. Sim. E por ser imortal, essa alma ela se difere da alma dos animais. Então, o ser humano ele tem essa dimensão que nós cremos tricotomista, esses 3 tomos, e aí tem essa parte material, como você já havia falado nisso, e depois essa parte imaterial, que é o espírito e a alma. Então, diferente dos animais, porque são imortais. Sim, então veja só, para que Deus fizesse com que o imaterial se relacionasse com o material, que eram os animais, então anjos imateriais, os animais materiais. Então precisava de um ser que tivesse essas duas coisas, Para poder fazer essa ligação entre o mundo espiritual, o mundo imaterial e o mundo material. Aí ele coloca, ou seja, cria o homem e coloca nele as duas coisas, Então o homem é o único ser que tem essas duas composições. Inclusive a gente vai ver mais na frente, que por isso que alguns dizem que o homem é apenas dicotômico, porque tem formado duas partes. Até um certo ponto, isso é verdade, porque o homem realmente é composto de duas partes, Uma material e outra imaterial. Mas nós vamos ver que essa parte imaterial é formada de duas partes, partes. Então o homem, a Bíblia vai dizer aqui, e também o irmão colocou aqui, que ele é a coroa da criação por isso. Ele foi criado com essas duas partes, ou seja, essa imaterialidade dos anjos e essa materialidade dos outros animais, essas duas partes Deus juntou e colocou no homem. Então, por isso o homem foi aqui a coroa da criação por isso. É aquele que faz a ligação entre o espiritual, entre o imaterial e esse material aqui na Terra. Então, veja só como o homem é tão assim, importante, porque é a coroa da criação, aquele mais lindo e mais perfeito que Deus criou, E também dotado de sabedoria, raciocínio, A imagem de Deus, inclusive, a imagem de Deus, exatamente. Exatamente. Então, é até interessante a gente mencionar aqui, que o versículo que nós lemos falou aqui, que o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso tem, o irmão até colocou aqui no comentário, tem aquela questão de que o homem tem características
de Deus, né? Nele, por exemplo, sentimentos, vontade. Então, essas características, aqueles atributos que a gente chama de comunicáveis, né? Santidade, por exemplo, Deus é santo e exige como seja santo. Então, existe essa similaridade, até um certo ponto, de Deus com o homem, porque fomos criados à imagem dele. Então, existem os atributos de Deus incomunicáveis, né? Que ele não passou para nós, mas tem aqueles que são comunicáveis. Por isso, somos a sua imagem, porque temos alguma coisa que tem em Deus também que tem em nós. Afinal de contas, somos... E aí eu estava até vendo aqui a lição, na capa da lição tem aqui um homem, né, que está aqui em pé, parece que de costa, olhando aqui para um céu estrelado aqui, né? A gente vê aqui parece que um céu tipo de estrela. E aí eu estava analisando que o homem, ele é o único ser criado com essa anatomia em pé, né? Parece que Deus já fez de propósito. Você observa que todos os outros animais, eles não têm essa anatomia em pé. Por isso que a história chama o homem de erecto, né? O homem erecto, né? Um homem reto. Então veja que os outros animais, eles andam assim. Já o homem, Deus fez ele assim, já para ele viver exatamente olhando para cima. Então o que ele está olhando aqui? Olhando para cima. Criador, né? Ele já foi criado para isso. Né? Então ele não foi criado assim, ele não anda como os animais que são quadrúpedes, né? Que andam de 4 pés. Não, Deus já fez ele assim, já para ele andar já olhando para o alto, olhando para as alturas, porque realmente é a coroa da criação, né? Uma coisa interessante que você está falando aí, eu costumo dar um exemplo assim. O ser humano é o único ser que, se você colocar ele num local, ao nascer, isolar ele de toda a civilização e deixar ele num local isolado de toda a civilização e suponhamos que essa criança sobreviva, ele, passando 20 anos depois, você retornar nesse lugar, ele vai estar adorando alguma coisa. Sim. Porque o homem foi criado para isso. Foi colocado dentro dele um espírito que se comunica com o espiritual. Sim. E aí, se esse homem ele crescer isolado de toda a civilização, sem aprender nenhum tipo de coisa que o leve a adorar a Deus, ele vai adorar uma árvore, ele vai adorar um rio, ele vai adorar o sol, a lua. Já está intrínseco nele. Está intrínseco, né? A questão de adorar alguma coisa. Então, isso aí não é uma coisa que alguém tem que ir lá e fazer com que ele se transforme nisso. Não, isso já está nele, é intrínseco ao homem. Não precisa ser culto. Ele tem que adorar alguma coisa. Sim, não precisa, digamos, colocar nele essa cultura, né? Não, ele já nasce com isso. Ele já nasce com isso, ele tem que adorar. Se ele aprender a adorar a Deus pela palavra de Deus, ele vai adorar a Deus, senão ele vai adorar qualquer outra coisa. Sim. Entendeu? Como algo que seja o Deus dele nesse sentido. Sim. Por quê? Porque é essa parte imaterial do homem que faz isso. Sim. O espírito, né, que Deus colocou dentro dele. Vamos já chegar lá. Entendeu? Então, no primeiro ponto aqui nós temos a dicotomia humana, né? O irmão colocou aqui doutrina e teologia. Aqui são 2 termos, né, na verdade, que ele colocou aqui para destacar, e ele fala aqui que a teologia, como o senhor já falou aqui, dentro da teologia, essa matéria chamada de antropologia bíblica, né? Porque existe a antropologia histórica, né? Que inclusive é muito importante, né? Sim. Mas a bíblica é a mais importante de todas, né? A bíblica é porque nós estamos falando dentro desse campo teológico mesmo. Sim. Né? E aí, dentro desse campo teológico, a gente pode até esclarecer essa questão da teologia bíblica e a teologia sistemática, por exemplo. A teologia sistemática, ela é muito importante porque ela vai separar as doutrinas bíblicas de forma sistemática, organizadas, né? Sim. E aí a gente vai estudar a bibliologia, a antropologia, vai estudar a pneumatologia, a martiologia, né? Soteriologia, então, as 10 doutrinas eclesiologia, né? Entendeu? A doutrina dos anjos. Então a gente vai estudar dentro da teologia sistemática. Quando nós tratamos de teologia bíblica no sentido geral, né? Ela vai inclui também a teologia sistemática, né? Exatamente, inclui a teologia sistemática. Porque ela vai sistematizar o estudo bíblico, né? Então a teologia sistemática acaba sendo a teologia bíblica, né? Exatamente. Apenas sistematizado, né? Isso, organizada de forma as doutrinas. Né? O que é interessante, pastor, que mesmo a teologia sistemática, ela fazendo essa separação, dividindo as matérias, mas mesmo assim elas estão todas interligadas. Você pode ver que está tudo interligado. Não tem como separar, né? Quando você vai estudar doutrina de Deus, doutrina do homem, mas está tudo interligado. A salvação está ligada, o pecado está ligado, a igreja está ligada, né? A escatologia está tudo ligado uma coisa na outra. Não tem como separar de uma, porque, ou seja, são assuntos bíblicos, né? E que, portanto, estão ligados um no outro. Exatamente. Então vamos lá, aqui a tríplice natureza, aqui já começa a destacar o enfoque de que o homem é tricotômico, né?
tricotomia. Diz aqui, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice construção do ser humano, corpo, alma e espírito, né? Como é que a gente explica isso? O homem não é só duas partes, será? Porque muitos dizem que é só duas partes, Na né? verdade, ou será que é três partes? Ou será que é só uma? Tem os monistas também, né? Exatamente. Diz que é só uma parte. Existem esses três campos de interpretação, Aham. uns tendo mais embasamento, outros menos, mas existe o três. É o monismo, né? O monismo, Que quase não tem, né? O monismo diz que o homem Quase não tem base na é um Bíblia, ser né? formado inseparável, né? Indivisível, na verdade, o termo correto, né? Ele é uma unidade indivisível. Sim. O monismo ensina isso, ou seja, o monismo ele é mono, que vem de um, né? Sim, sim. Então ele entende que o homem é apenas uma unidade, não tem essa separação, Sim. né? Já a dicotomia, ela entende que o homem a dicotomia, na verdade, uma das grandes dificuldades da dicotomia é tentar explicar por que a distinção no original dos termos alma e espírito. Sim. Enquanto que eles dizem que alma e espírito são a mesma coisa, mas quando você lê a Bíblia e você vai para os originais, tanto no hebraico quanto no grego, você vai perceber a distinção desses termos. Sim. A própria nomenclatura nos originais ela é diferente, né? O espírito no hebraico é ruach, enquanto que a alma é nefesh. Você vai para o grego, o espírito é pneuma e a alma é psique, né? O psirre, como se traduz no grego. Então, nos próprios textos originais há essa distinção. Não tem como você dizer que é isso mesmo. se não fosse exatamente. distintos, E né? a distinção não é só num texto só. Ela é no contexto geral da Bíblia que trata desse tema, há essa distinção dos O termos. versículo que eu acabei de ler aqui, Né? qual a necessidade de Paulo separar, né? Corpo, né? Espírito, alma e corpo, Isso, né? Que o exatamente. Senhor vos santifique em espírito, alma e corpo. Por que ele não falou logo só espírito e corpo, né? Ou Isso, então alma e corpo? exato. Sendo que ele destaca as três coisas. Se fosse duas coisas, ele tinha falado apenas duas. Quando você vai lá em Hebreus, por exemplo, né? 4 e 11, né? Acho que diz que lá esta palavra, né, é viva e eficaz, Não, né? 4 e 12 de penetra, Hebreus. 4 e 12, né? E penetra a divisão da alma e do espírito. Espírito. Por que Da citar junta isso se não existe essas duas coisas separadas? E aí a gente aprende uma coisa: a alma e o espírito são inseparáveis. Sim. Nós precisamos ensinar isso dentro da nossa teologia Aham. assembleiana, pentecostal. Precisamos ensinar isso porque há pessoas no nosso meio que acham que há uma divisão. Eu estou dizendo que são distintos, Sim, sim. porém separáveis. Não A separáveis. única coisa que consegue entrar na divisão dessa alma e do espírito é a palavra de Deus. só. Ela é uma espada penetrante. Sim. Porém, no sentido amplo e geral, eles são inseparáveis, né? Mas assim, como nós estávamos dizendo, o dicotomista diz que o homem é uma unidade indivisível. O dicotomista diz que o homem são duas partes, alma e corpo. Sim. É porque ele entende que espírito e alma são a mesma coisa. Sim. E aí, o tricotomista, que é aquilo que nós defendemos, inclusive estamos estudando nessa lição, Aham. nós entendemos que há a distinção, que o homem foi formado nesses três tomos, Sim. né? Ele é. E aí é interessante que o homem foi formado por Deus, a parte material, o corpo da terra, e o sopro de Deus formou a parte imaterial do homem, que é o espírito e a alma. E como diz São Tomás de Aquino e alguns pais da igreja, como eles diziam o seguinte, que o homem ele não pode ser classificado também nessa tríade trindade, porque trindade é uma coisa alusiva e exclusiva A Deus. de Deus, né? Sim. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem não é Mas trindade. ele é um trino. Tricotômico, né? Ele é um ser tricótomo, tem três tomos, mas o termo trindade é exclusivo para Deus, né? Sim. Então, Deus, que é santo, divino, é o ser espiritual, formador de todas as coisas, ele tem essa trindade e essa palavra é usada exclusivamente para Deus. Né? E aí o homem, nós entendemos que é um ser trino nesse sentido de tricotomia, né? Ele tem essa divisão espiritual no corpo que está bem distinto na Bíblia. Sim. E aí a gente pode falar dessa situação aí mais no decorrer. Sim. Muito bem. Então, outra coisa que eu queria mencionar aqui também, pastor, aproveitando a oportunidade, é que o homem é corpo, alma e espírito, né? Mas aí quando a gente vai lá, por exemplo, em Eclesiastes, Salomão disse assim, quando o homem morre, né, ele diz assim, o corpo vai ao pó, né? Ou seja, o corpo, a matéria em si, essa parte material, física, vai ao pó. Mas ele diz assim, mas o espírito vai para Deus que o deu. Aí, como a gente pode entender isso? Porque, inclusive, os dicotomistas até usam esse texto, né? Que só existe essas duas partes por isso. Então, o corpo morre,
desce ao pó e o espírito vai para Deus, para que o Deus que é a vida. Eles entendem assim, né? Então, todas as pessoas que morrem, acontece isso. Simplesmente desce o corpo ao pó e o espírito vai para Deus, que o deu e acabou-se. Então, como a gente pode entender melhor isso, uma vez que nós entendemos que o ser humano que morre servindo ao Senhor, digamos, os filhos de Deus, né? Os salvos, nós entendemos que quando ele morre, ele tem um destino. E os ímpios que não servem a Deus, quando eles morrem, eles têm um outro destino. Mas já Salomão já disse que não. Como se você desse para entender, pelo menos a gente subtende-se, de que todos os espíritos vão para Deus que o deu. Como a gente pode entender um pouquinho mais isso, porque a lição vai tratar desse assunto durante os 3 meses? Eu acredito que pode que algum aluno faça essa pergunta ao professor durante esse trimestre, né? O que você acha? Interessante essa colocação. A primeira coisa que a gente tem que fazer desse texto de Eclesiastes, porque assim, veja bem, os nossos ouvintes, eu sempre gosto de falar isso para quando eu estou tratando de algum assunto ou alguém me faz alguma pergunta que é uma explicação. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que respeitar as regras que interpretam a Bíblia. Que regras são essas? A hermenêutica. A hermenêutica bíblica, ela é a ciência de interpretação da Bíblia. Sim. E, por ser a ciência de interpretação da Bíblia, ela tem regras de interpretação, né? E aí, quando a gente vai para essas regras de interpretação, uma das principais regras é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Sim. E outra principal regra também é que o texto tem que ser lido à luz do contexto. Sim. Então, quando nós pegamos esse versículo de Eclesiastes isoladamente, primeira coisa, ele não pode ser uma base única para você criar uma doutrina dessa situação. Segundo, nós precisamos ler o contexto deste versículo, em que contexto Salomão está dizendo isso, para a gente entender por que ele disse que o Espírito volta a Deus. Sim. E aí, eu digo com toda clareza que Salomão falou isso em 2 situações. Primeiro, ele escrevia debaixo do sol. Salomão escreve todo o livro de Eclesiastes nessa dimensão debaixo do sol. Mas uma outra situação aqui é que ele está tratando de uma pessoa salva, se você ler o contexto. Vamos ler o texto? Sim, vamos sim. Olha como é que está no capítulo 12 de Eclesiastes, Sim. que diz aqui, capítulo 12, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo que fala dessa situação aí, que é o 7. Isso. Então diz assim, rapidamente aqui para a gente não tomar muito tempo, vou ler o texto aqui, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, as estrelas, e o homem vira as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as 2 portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto de se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for preso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeados pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então perceba que Salomão, quando você pega no primeiro versículo desse capítulo, ele está dizendo, lembra-te de teu Criador no dia da mocidade, porque se tu não te lembrar dele, se tu se voltar para ele, só depois de todas essas coisas aqui será tarde demais. Então ele está falando de uma pessoa transformada nesse sentido aqui. Lembra do teu Criador antes que o Espírito volte a Deus, nesse sentido, entendeu? Nesse sentido, ele está falando de uma pessoa salva, tá? Esse é um ponto que nós precisamos entender. Então, o Espírito aqui volta a Deus é do salvo, certo? Porque o Espírito do ímpio não volta a Deus. E aí, eu quero trazer outra situação aqui, outra explicação. Nós podemos aqui tratar desse assunto da seguinte maneira. Quem defende que o Espírito volta a Deus, tanto do ímpio quanto do justo, do salvo, quanto do salvo, as pessoas que defendem isso, elas defendem que o Espírito e a alma são divisíveis. E nós não compreendemos assim. Nós entendemos que o Espírito e a alma, apesar de ser distintos, são inseparáveis, não se separam. Então, o homem vai ser salvo
na sua totalidade, espírito, alma e corpo, porque por ocasião do arrebatamento, conforme Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, quando ele fala a respeito ali da ressurreição, por ocasião do arrebatamento, ele fala que Deus vai transformar o corpo, né? Mas ele vai juntar a alma e o espírito nesse corpo. Então Deus vai transformar o homem na sua totalidade. Da mesma forma, o ímpio vai ser condenado na sua totalidade. Como que a gente explica isso? Veja bem, os que defendem a questão de que o espírito do ímpio também volta a Deus, eles dizem o seguinte: não, o espírito volta porque foi o sopro de Deus. Ora, mas se você pegar a palavra original do hebraico, que é Shaim, lá para a formação do homem, da parte espiritual do homem, ela também se refere à alma, ela está se referindo também à alma, entendeu? A palavra lá da formação, ela se refere também à alma, ela não se refere só ao espírito. Aí por que a alma que foi formada também pelo sopro de Deus, ela vai para o inferno, e o espírito que foi soprado pelo sopro de Deus iria para o céu e voltaria para Deus? Por que a alma também não voltaria? Entendeu? Uma outra questão também é a formação dos anjos. Eles foram formados de uma forma espiritual. Espiritual, como você já falou no início lá. E por que anjos vão ser condenados? Anjos ímpios que caíram vão ser condenados também e não vão voltar para Deus. Entendeu? E outros vão ser salvos. Então, essa explicação ela não se sustenta nesse sentido. Tá? Então, quando nós falamos que o Espírito volta a Deus, nós estamos falando do Espírito do salvo, o Espírito do justo, o Espírito do ímpio, junto com a alma e o corpo, vão perecer no inferno e serão eternamente separados de Deus. Tá bom? Então, é nesse sentido aí. Eu espero que eu tenha esclarecido isso. Sim, eu acredito que sim. Porque, como você estava falando, os dicotomistas acabam entendendo que, assim, quando a pessoa morre, o espírito se separa da alma, né? Aí o espírito vai para Deus e a alma ou vai para o Hades ou vai para o paraíso, né? Exato. Mas aí, nesse caso, não. Elas estão juntas, são inseparáveis. E tem um destino, os dois, digamos assim, né? Que acaba se tornando um só no destino, né? Isso. Vai para o céu, no caso, o paraíso, ou vai para o Hades, mais completo, né? A alma e o espírito, né? Exatamente. Apenas o corpo que vai para a sepultura. Deus não vai salvar só o espírito nem só a alma do homem, mas vai salvar a alma na sua totalidade. Se você pega o texto lá de 1 Coríntios, quando Paulo diz isso, que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos, no momento do abrir e fechar de olho, ante a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, não é isso que ele fala lá? Isso. Porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, está falando do corpo. Isso que é mortal se reveste da imortalidade. Quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Mas aí você pega e vai lá para o texto de 1 Tessalonicenses 4:14, aí vai dizer assim, ele vai dizer assim: e Deus tornará a trazer com ele quem? O espírito e a alma dos que já morreram, que foram salvos, estão no paraíso. No arrebatamento, Deus tornará a trazer com ele. Para quê? Para juntar o corpo, por ocasião do arrebatamento, nessa transformação. Porque esse corpo ele só vai ser transformado e voltar a ter uma vida eterna quando o espírito que já está salvo junto com a alma se juntar a ele, por ocasião do arrebatamento, que é a ressurreição dos mortos. E aí ele vai juntar essas três partes, vai transformar, e o homem vai estar na presença de Deus eternamente, na presença do Senhor. Então, assim como o homem será salvo na sua totalidade, ele também será condenado na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Certo. Entendido. Eu acredito que os nossos telespectadores devem estar já nesse momento compreendendo do que se trata, né? Eu acredito que é um assunto muito importante, é um tema que merece destaque, e eu acredito que é uma colocação muito importante para o nosso estudo do trimestre. Então vamos aqui já para o terceiro ponto. Nós já falamos aqui do segundo ponto, né? Nós estamos acabando de tratar aqui do segundo ponto, que é a alma e o espírito, né? Já está claro que eles não se dividem, apesar de serem distintos, mas não se dividem, né? Eles continuam unidos, digamos, após a morte, né? O terceiro ponto, para nós já encerrar, diz aqui: interações das três dimensões. No caso, o corpo, alma e espírito, que é a relação que acontece entre eles, né? Corpo, afetos e somatização, porque a palavra soma é corpo no grego, né? Sim. Então, aqui o irmão coloca no hebraico. Então o irmão coloca aqui essa interação, o que acontece, digamos,
na relação dessas três partes, né? Digamos assim, o resultado, se um afeta o outro ou se não, porque até uma das coisas que eu até ia lhe perguntar, digamos assim, faz alguma diferença, pastor, a gente, digamos, acreditar, ser dicotomista ou tricotomista, na prática, isso vai influenciar em alguma coisa? Digamos assim, ela tem um peso, digamos, na teologia, na doutrina, ou não tem muita diferença, não faz muita diferença na prática, assim? Não, essa questão da tricotomista, dos tricotomistas e dicotomistas, ela está no mesmo bojo da questão do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Sim. Né? Não é uma heresia. Tá. Não é uma heresia você acreditar que o homem é um ser dicótomo. Sim. Não é uma heresia. É diferente da Trindade. Né? Se você não acreditar, é diferente. a Trindade acaba sendo uma heresia, né? Nesse sentido, sim. Mas a questão da formação do homem não é uma heresia. Sim. São apenas divergências teológicas que você entende. Você tem base para você defender a dicotomia. Porém, no meu ponto de vista, a gente tem mais base para defender a tricotomia. Né? Mas não é uma heresia. Não é uma heresia, tá? Sim. E da mesma maneira, quem é pós-tribulacionista, ele também não está pregando uma heresia. Sim. Tá? E quem é pré-tribulacionista também. É uma divergência teológica, inclusive tem ganhado muito campo ultimamente, esses debates, né? Dessa questão de pré- e pós-tribulacionista. E dentro desses dois conceitos teológicos existe várias escolas de interpretação que tem muitos pormenores, né? Que não cabe de falar aqui agora, nós não estamos estudando escatologia bíblica, mas antropologia, né? E aí é nesse sentido. Então não tem, tá? Não tem essa... Na prática não afeta a fé de um modo geral, não, né? não afeta, tá? Tá. Muito bem, então vamos aqui no terceiro ponto, ver o que a gente pode entender. Só uma coisa que nós tínhamos falado no começo, não sei se você passou, para a gente falar sobre essa questão da... eu acho que foi da alma que você falou lá e do espírito, no sentido... Você fez umas perguntas no início lá, sim. Eu não estou lembrado agora, mas parece que... Eu perguntei aqui se o homem é uma alma ou se possui uma alma. Sim, né? Essa parte aí. Ele é uma alma. Isso, vamos. Isso não, aí, ele possui uma alma. Era isso, exato. Sim. Era isso que eu queria falar. A gente não falou, né, disso. Então, sim. É interessante deixar isso claro. Nós falamos, inclusive, aqui, antes de iniciar a gravação, nós estávamos conversando, né? E por ser uma palavra polissêmica, né? A palavra alma aí, a polissemia significa. Trata de palavras que ela tem vários significados. Então, quando você pega o contexto geral da Bíblia, tratando desse assunto da alma, a alma vai ter muitos significados. E aí vai depender do contexto que você está lendo, você vai entender o que ela é naquele contexto que você está lendo. Ela pode significar o sangue, ela pode significar a vida, ela pode significar o ser humano em si, a própria pessoa, né? Por exemplo, Ezequiel disse, a alma que pecar, essa morrerá. Ele está falando do ser humano, em si, nesse sentido. Mas até, às vezes, quando a gente ora por vidas aceitando a Cristo, isso, falando, tantas almas aceitaram Jesus. Você está falando tantas pessoas vieram para Jesus, né? Exatamente. Então, por ser uma palavra polissêmica, ela vai ter vários significados. E aí, quando você for ler a Bíblia, você vai entender de que está se tratando naquele contexto que você vai estar lendo lá na Bíblia. Tá? Então, importante... Tem mais de um significado, né? Porque exatamente. Quando a Bíblia vai, por exemplo, vai tratar de que a alma, digamos, é a vida, tem uns que acham que só é isso. Exatamente. Só tem esse significado e acabou-se. Não, tem mais de um significado, né? Então, para você explicar, quando ela está falando que ela é vida, você tem que entender de que contexto que ela está falando aquilo ali, quando você estiver fazendo a leitura da Bíblia, né? Exatamente. Então, vamos aqui no terceiro ponto, para nós encerrar, como eu já falei, essa interação nas três dimensões aqui, que o irmão coloca aqui, nesse terceiro ponto. Corpo, afetos e somatização. Aí diz aqui, olha, vou ler só a primeira parte aqui. O corpo, do grego que é soma, né? É a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, cardia, né? Uma das principais palavras do Antigo e Novo Testamento. Isso. Usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar que o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, o corpo, na verdade, exatamente esse que dá ação
para a alma, né? A alma deseja, a alma tem vontade, tem sentimento, mas isso é refletido através do corpo que vai expressar isso, né? Exatamente. E esse corpo, ele só tem vida por causa dessa parte imaterial. Sim, Tá? Então, assim, quando esse corpo, quando a alma sai desse corpo, esse corpo morre. sim. Ele é apenas uma matéria que vai ficar inerte lá. Sei. Então, todas as vezes que alguém morre, o espírito e a alma dessa pessoa saiu desse corpo, né? Sim, Então, com certeza. agora está sob o controle de Deus. Quando todas as pessoas que morrem, assim, voltando naquela parte lá de volte a Deus que o deu, Sim. nesse sentido de que está sob o controle de Deus, realmente volta a Deus. Porém, Deus tem um destino para essa alma, para esse espírito. Sim. Tá? Se for do salvo, o destino dessa alma e desse espírito, biblicamente falando, é o paraíso. Se for do ímpio, biblicamente falando, o destino dessa alma e desse espírito é no Hades. Então, assim, estão sob o controle de Deus? Sim, mas tem os lugares onde eles estarão, certo? Mas tudo sob o controle de Deus. Por isso que quando alguém morre, e ele não tem mais contato com este mundo. Todas as vezes que você vê alguém falar que viu uma pessoa que morreu, apareceu alguém que morreu, aquilo não é a pessoa. Aquilo lá não é a pessoa, aquilo lá é uma coisa maligna, espiritual maligna, que está ali se passando por aquela pessoa para enganar, para causar pavor, nesse sentido que são funções malignas do diabo. Sim. Mas a pessoa em si, ele não retorna mais a este mundo, porque ele não tem mais acesso a esse mundo. Sim, está no controle de Deus. E ele não tem mais acesso a este mundo quem morre. Tá? Nesse sentido. Então, quando você falou aí dessa parte aí, sobre a questão da alma e do espírito, que eles dão vida a esse corpo, é nesse sentido, né? Sim. Esse corpo, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele toma decisões porque a alma, a alma ela faz esse corpo agir dessa maneira. Sim, então aquele que ele está tratando aqui é acerca da saúde, né? Porque uma vez que o corpo reflete as ações da alma e do espírito, aí ele coloca aqui, da mesma forma, o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito. Estes também sofrem por problemas do corpo. Então, veja só, como ele é o reflexo da alma e do espírito, então estão interligados. Então, alguém que, digamos, que não está bem do corpo, isso pode refletir na alma, né, e no espírito. O Salomão escreve, ele diz assim, em Provérbios, ele diz assim, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sim, sim. Né? Nesse sentido aí, coração é alma, né? Sim, sim. Nesse sentido aí. Vê como a alma tem vários significados? Sim, exatamente. Né? Quando ela trata desse sentido de coração, ele está falando da alma, né? Sim. Não é o coração no sentido do órgão em si, físico, que do bombeia corpo. sangue. Isso, né? Não é. Ele está falando da alma, né? E usando a palavra coração. Por quê? A palavra polissêmica, ela tem vários significados. Sim. E aí, nesse sentido, se o espírito angustiado, esse espírito que está com problemas, né? Ele vai refletir nesse corpo. Sim. Aí doenças, né? Claro. Problemas psicológicos, depressão, Sim, uma diversidade de doenças que nós chamamos de doenças do século, né? Sim. Desse século que refletem por causa dessa questão do espírito, da alma, né? Sim, com certeza. Muito bom. Então, o que ele coloca aqui, equilíbrio e saúde, né? Porque é exatamente isso. O corpo reflete as ações da alma e do espírito, né? É realizado através do corpo. Então, se o espírito ou a alma não está bem, acaba refletindo no corpo. O corpo acaba adoecendo. Por isso que tem as doenças psicossomáticas, né? Isso. Que aí muitos ficam sem saber o que fazer, né? Se tratam, se não tratam. Uns dizem que é espírito maligno, né? Exatamente. E tal. Não, tem que ter muito cuidado com isso, né? Sim, é porque a pra alma... gente não espiritualizar tudo, sim, né? exatamente. Isso tem que ter muito cuidado. É muito importante isso aí. Porque realmente a alma não está bem e reflete no corpo. O corpo adoece. Exatamente. Né? Aí por isso que a gente vê pessoa com depressão, ele se isola, ele não quer comer. Exatamente. Então o corpo acaba sofrendo, né, essas ações que vêm exatamente da alma, dessa parte. Essa pessoa precisa ser tratada, né, espiritualmente. Com certeza. E assim, e não somente essas doenças psicossomáticas também, mas vai gerar outras doenças no corpo, né? O próprio câncer, Já né? vi o médico falando sobre isso. E uma série de outras doenças que vão ser geradas dessa situação se ela não for tratada, né? Sim, já vi o médico falando sobre isso, que, por exemplo, a pessoa que não perdoa, né, o seu irmão, isso fica na alma dele, o espírito fica doente, e acaba refletindo no corpo, né, e pode gerar câncer e outras doenças, né? Então você vê que essa ligação entre os três, ela é fundamental, né? O pastor Jackson Rodrigues, não sei se você conheceu, de saudosa memória,
Ele teve, inclusive, aqui no ano 2002, se não me falha a memória, pregando aqui em Altamira, era muito amigo do pastor Valdemar. E ele era um pregador assim, muito diferente, ele é muito conhecido. Na internet tem muita coisa dele. Um excelente, exímio pregador. Ele contava uma história de um irmão, que esse irmão era cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, um irmão muito alegre. E quando foi um dia, esse irmão, ele morava numa cidade de beira-mar e tinha um porto onde aportava navios, esses navios grandes, né, de cargas. E um dia ele entrou num navio daquele, por curiosidade, e por lá ele achou um alicate. Um alicate, ele fala o nome do alicate lá, que é bem interessante, um alicate meio diferente. E ele pegou esse alicate. E aí ele saiu do navio e por ali, e aí de repente quando se deu conta, para devolver o alicate, ele sentiu aquilo para ir devolver, o navio tinha ido embora. Pronto. E aí ele ficou com isso na mente dele, que ele tinha roubado esse alicate. E a vida espiritual dele foi de água abaixo, ele não falava mais em língua estranha, porque começou a se sentir culpado, e aquela culpa carregou ele por 20 anos. Meu Deus. Adoeceu, entrou em situação mesmo, como ele conta essa história. E aí um dia ele pregando num lugar, esse irmão, ele chamou as pessoas para fazer uma oração para as pessoas, Deus fez um mover muito grande nesse lugar, e esse irmão foi lá e esse irmão confessou para ele que tinha feito isso e começou a chorar de uma forma assim, chorar de uma forma copiosa mesmo, né? E falou para ele, e aí ele orou por esse irmão, e ele ministrou sobre esse irmão, né? Que Deus havia perdoado ele já, que Deus tinha perdoado ele, e foi que esse irmão conseguiu, né, se libertar dessa culpa que ele estava carregando, dessa questão por causa desse alicate que ele refletiu no corpo dele, né? Exatamente, adoeceu entrou num estado e o corpo entendeu? Espiritualmente, fisicamente. Ele contar essa história, eu me lembrei aqui. Muito interessante, né? Muito Mas bem, Deus então, curou. Vamos concluir aqui. A nossa conclusão diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, pastor Jackson, está feita aqui a nossa introdução. Nós temos aqui depois as lições que vão esmiuçar isso aqui, né? Lição 2, para ele vai tratar aqui do corpo, né? A lição 3 também, lição 4, e a partir da 5 e 6 e 7 já vamos tratar aqui até a 9 já da alma, né? E depois 10, 11 e 12 do espírito, e a 13, portanto, aqui já vai estar mais voltado para a escatologia, né? Já é algo mais escatológico, né? Aquele preparo já do corpo para o encontro com o Senhor. Então, está feita a nossa introdução aqui. Eu espero que a gente tenha ajudado os nossos professores, coordenadores e até mesmo alunos com esse comentário, no qual eu já quero agradecer aqui a todos que nos assistem. Agradecer também já a você, pastor Jacques, pelo apoio aqui, né, por esse estudo maravilhoso. Eu agradeço. Que Deus possa abençoar de maneira poderosa, né, a todos os nossos amados irmãos. Amém. Muito obrigado, irmão Elias. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Amém.